E aí, general? William Bellini por aqui, faça um excepcional dia, como é que você tá? Tudo bem? Hoje nós vamos transbordar sobre o Abílio Diniz, sócio aí, fundador do Pão de Açúcar. Hoje não mais sócio, não mais proprietário, já vamos explicar por que disso, do Pão de Açúcar. O que, que nós podemos modelar dessa pessoa, esse empreendedor fantástico, esse empresário fantástico aqui. Então estamos aí na terceira semana da mentoria O Jogo da Vida e agora vamos falar do Abílio Diniz. Abílio Diniz com seu pai chamado Valentim, eles começaram um negócio muito pequeno chamado uma doceria, né? Que vendia doces e salgados em São Paulo chamado Doceria Pão de Açúcar, que se transformou em um colosso varejista com lojas no Brasil, Portugal e Espanha. Mas não começou com esse nome, não foi bem assim. Vamos dar uma olhada lá. Valentim, quando ele chega no Brasil, com 17 anos de idade, uma das primeiras coisas que ele ouviu falar é um tal de pão de açúcar. Não entendeu muito bem o que era aquilo, guardou esse nome, achou o nome interessante, e ele já tinha, por conta do que ele fazia com venda e tudo mais com seu pai lá em Portugal, ele pensou o seguinte, eu vou fazer alguma coisa aqui. Ele gostou do nome, então ele guardou, mas ele não comentou com ninguém. Guardou em 7 chaves. Preste atenção nisso. Ele guardou esse nome por anos, até colocar em prática e, juntamente com seu filho, criar efetivamente o Pão de Açúcar. Em 1950, começa a chegar no Brasil o modelo de negócio de mercado. Olha que interessante. Eu lembro quando eu era criança, já tinha um mercado, né, quando eu nasci em 77. Mas nós já tínhamos as quitandas, as vendinhas e tal. Depois isso desapareceu por completo. Só que antes disso, nós tínhamos as quitandas, as vendas, e era tudo vendido a granel. E você chegava até o balcão e as pessoas te serviam. E é interessante que quando eu estava assistindo esse documentário aqui, para poder modelar o Abílio em algumas coisas, eu comecei a voltar lá na minha infância e lembrar das coisas que meu pai dizia para ele com relação a isso daí. Veja só, em 1950 chega esse modelo de mercado, supermercado, hipermercado que nós temos hoje no Brasil. Então, quando isso acontece, o seu pai faz o quê? O Abílio vai estudar fora do Brasil, se especializa na área de administração de empresas e ele conhece um modelo de negócio chamado Carrefour. Ele conhece esse modelo de negócio e ele traz esse modelo de negócio para junto da sua família para o grupo Pão de Açúcar. E aí a coisa começa a caminhar de maneira fenomenal. Já caminhava bem, mas começou a caminhar muito melhor ainda. Estudar, procurar novas fontes, analisar o mercado, foi isso que ele acabou fazendo. Mesmo em franco crescimento, tanto o Valentim, seu pai, como o Abílio, eles queriam mais. Então, por isso que o Abílio foi estudar fora, por isso de essa sede de querer mais estudar um modelo de negócio que já funcionava, no caso do Carrefour. Então, o que eles fizeram? Eles criaram soluções, mercados para diferentes classes sociais. Eu achei isso aqui bem interessante. Eles não criaram um único mercado para uma classe específica dentro da sociedade, uma classe social. E eles começaram a criar marcas diferentes. Olha essa sacada. Marcas diferentes para públicos diferentes. Porque aquela marca vai ter uma fala, um direcionamento, um marketing específico, uma linguagem específica para aquele público. Essa é uma chave muito poderosa. Então, se a gente está a fim de lançar produtos diferentes, independente de ser o mesmo nicho, a mesma área, como os públicos são diferentes, dependendo do que você vai entregar para essas pessoas, eu preciso, inclusive, mudar o brand, mudar a marca, mudar do domínio, mudar o meu Instagram, mudar tudo. O que mais? Diversificaram seus negócios. Olha que interessante aqui. Isso aqui está com cara de ecossistema e ele já começou a fazer isso lá no comecinho com o pai dele. Chegaram a ter mais de 40 empresas em diferentes ramos ligadas ao seu ramo principal. Claro que depois algumas empresas aqui fugiram um pouquinho e ele teve que tomar uma decisão, eu já vou comentar sobre isso, mas ele já estava com a sacada de ecossistema. O que mais? Com a crise de congelamento de preços, eu lembro disso daqui, quando aconteceu, eu era criança na época, a Abílio reestrutura o modelo de negócio da família, demite todos os funcionários mais antigos, os funcionários que ganhavam muito mais, ele reestrutura esse negócio, em grande medida por conta do que ele viu e aprendeu no Carrefour, tá ok? E ele vende tudo o que não estava ligado ao foco, o negócio da família. Lembra que eu acabei de comentar com vocês aqui que eles diversificaram os negócios, criando várias empresas ali. E ele pega e fala, eu preciso fazer um downsize aqui, preciso mexer nesse negócio. E aí duas coisas ele faz, demite os funcionários mais caros, os mais antigos, os amigos dele. E a segunda coisa é, aquelas empresas que não estavam relacionadas ao ramo da empresa, ele extingue e vende tudo isso daí. Na crise, eles aprenderam duas coisas. Eles eram muito centralizadores. Tudo ficava nele e no pai dele. Eles aprenderam que era necessário descentralizar
E a segunda, preste atenção, eles aprenderam que precisavam de fato utilizar muita tecnologia. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês acompanharem, por exemplo, o Instagram do pessoal que compõe o ecossistema do Pablo Marçal, eu tenho notado algo e estou bem encantado com isso, que é como eles fazem dentro do Instagram, e é uma palavra-chave que você coloca no direct lá, automaticamente o sistema te manda as informações e tudo mais. Isso na Ana Lucchini, visto na Elise, e eu acompanho, eu sou muito curioso, perguntando o que está por trás. Isso é tecnologia, porque ter uma pessoa do outro lado para responder tudo isso é insano. Mas agora o que você faz? Você coloca a tecnologia para trabalhar a seu favor. Em 1990, o que acontece? Eles abrem o capital, eles vão para a bolsa do Pão de Açúcar, e eles decidem então que precisam de fato profissionalizar a gestão do negócio. Contratam um CEO para poder fazer todo esse processo. O que eu achei interessante aqui como eram alguns irmãos, e aí mais o pai, sempre dá aquela briga, né, aquele quebra, por que esse, por que aquele, por que esse ganha mais, por que esse ganha menos. Tanto é que o Abílio, ele recebeu 16% das ações da empresa quando isso daqui aconteceu, e os irmãos receberam menos. E aí quem recebeu menos fica assim, poxa vida, recebeu menos. Mas é um princípio bíblico, né? A quem muito é dado, muito será cobrado. Quem muito é dado, aquele que produz mais, obviamente plantou mais, vai colher mais. Só que você já percebe que ali, independente de onde se esteja, esse princípio, esse jeito de pensar faz parte do ser humano. Continuando, em 2000, aí acontece um negócio, aí eles têm um problema muito sério, porque em 2013, com esse franco crescimento, tem uma empresa francesa, que é um grupo chamado Casino, liderada por Jean-Charles Naouri. Eles entram em contato, não antes de 2013, né, porque em 2013 o Abílio deixa efetivamente o Pão de Açúcar, não tem mais nada com o Pão de Açúcar desde então, já vai fazer aí 11 anos que ele não tem relação nenhuma com o Pão de Açúcar, mas a gente sempre pensa no Abílio e Pão de Açúcar, né? O que acontece ali? Antes disso, eles fazem um processo de negociação com esse grupo Cassino, e aí vendem 25% da sua participação no mercado acionário. Então, esse grupo entra, um grupo francês, e compra 25%, tá ok? Com o passar do tempo, de 25%, eles fazem uma nova negociação de 800 e poucos milhões de dólares, quase 1 bi, se não me engano essa é a quantia, e aí isso vai para 34% do controle do grupo. Só que tinha uma cláusula ali, nessa segunda negociação, que tinha que acabou de um pé de acerola aqui, acabou de cair uma acerola aqui do meu ladinho aqui. Que legal, ó. Acerola fresquinha, daqui a pouco eu vou sem açúcar, in natura, é só pegar na árvore aqui, que delícia, hein, gente? Então vamos lá. Então o que acontece aqui em 2013? Até antes disso, 2013, o Abílio cai fora, ele tem que sair por contrato. Ele assina um contrato nessa segunda negociação com a Casino, que diz o seguinte, além da grana, se tornam os maiores acionistas, mas o Abílio tem que deixar até 2012 o controle do Pão de Açúcar. E aí o Abílio, quando ele percebe o que ele fez, ele se arrepende profundamente. Ele disse, inclusive, que ele se arrependeu amargamente de ter tomado essa decisão. Então, o que ele faz? Ele entra em contato com o Carrefour, lembra o Carrefour, que ele foi estudar fora e trouxe o modelo de negócio, que era o maior concorrente do Pão de Açúcar. E convence o Carrefour a começar a comprar ações para que eles pudessem se tornar sócios majoritários, de maneira que ele não saísse do controle, da gestão do Pão de Açúcar. O Abílio descobre isso, o Jean-Charles Naouri descobre isso, e ele fica puto, pega na partida literalmente, porque houve uma traição aí. E aí tudo vai para água abaixo. Aí de fato mesmo, aí se tinha uma chancezinha de ter negociação, não teve. Rompeu. Então em 2013 o Abílio sai, deixa o Pão de Açúcar. E ainda hoje não temos nada a ver assim. O Abílio não tem nada a ver com o Pão de Açúcar. Mas daí acontece alguma coisa interessante. Em 2013 ele sai, em 2012 acontece o processo de negociação, mas em 2006, já antes, o Abílio já criava um negócio, uma empresa chamada, cadê o nome da empresa aqui? Península. Essa Península seria uma empresa de investimentos para gerir os ativos da sua família. Ele já começava a fazer isso daí e criou. E ele foi trabalhando com essa empresa em paralelo. Quando chega 2014, até por conta da sua saída, olha que interessante, eles compram, ele por 6 ou 7 anos ele ficou à frente da BRF, daí teve aquele problema de um governo aí, tá? Não vou falar qual governo, daqui a pouco esse vídeo aqui acaba caindo, tá ok? Falar de política é complicado, né? E aí ele sai de lá, porque deu muito problema, Lava Jato e tudo mais, tudo teve direito, mas ele ficou à frente da gestão dessa empresa que mexe com carne. Inclusive na minha cidade tem um polo dessa empresa aqui, e não é pequeno, é bem grande. E aí ele bota gás nisso. De fato, como uma pessoa que trabalha com investimento, ele tem um tino muito forte. E tanto que
a sua empresa Península se tornou a segunda maior acionista, sabe de quem? Do Carrefour. Ah, e olha que interessante, o cara é muito sagaz, né? A segunda maior acionista do Carrefour com 8,43% do seu capital. E hoje, atualmente, o Abílio é vice-presidente do grupo. O que a gente pode aprender com esse cara aqui? Ele não parou nunca. Mesmo num processo de franco crescimento, ele queria continuar crescendo. Mesmo em alta, ele continuava crescendo. E enquanto ele fazia isso, de forma paralela, ele tinha outros negócios. Porque se uma coisa caiu, ruiu, as outras continuavam. E essa península aqui hoje é o carro-chefe, é onde nós melhor e mais conhecemos sobre o Abílio Diniz. Legal a história dele, né? Uma história inspiradora. É isso aí, general. A gente se vê no próximo vídeo.